Deus é bom, né? Nós já poderíamos ir para casa com essa porção que nós recebemos aqui nessa noite. Amém? Você pode se assentar. Tem uma palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Neemias 6, versículo 3. Que diz assim: enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Pai, Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Eu venho te entregar nessa noite, Senhor, a minha boca, o meu coração, a minha mente. Eu estou à tua disposição, Senhor. Usa o vaso, Senhor, que é de barro, é pequeno, mas é teu. O Senhor tem total liberdade para falar conosco nessa noite através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O ano já iniciou, né? Nós já estamos no dia 6 de janeiro. E para algumas pessoas o ano começou muito animado, cheio de novidades. Para algumas pessoas, um início de ano é um ano de analisar o que passou, de reaver algumas coisas, de traçar novas metas, de fazer novos planos. Mas para algumas pessoas também o início de ano não significa ressignificar, significa tristeza pelo que não aconteceu. Então depende muito da maneira com que a gente vê o início do ano. Mas eu acredito que para nós, cristãos, que estamos aqui nessa noite, todos estamos com muita expectativa no que o Senhor tem para fazer por nós esse ano de 2026. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite não é apenas sobre começar algo novo. Porque quando se fala em início de ano, né, nós falamos, vou começar, tenho projeto, tenho metas, vamos começar, vamos iniciar, né, dar um start. Mas é sobre recomeçar. É sobre começar e terminar, não apenas começar. É sobre fazer aquilo que ninguém nunca fez. E também é sobre não se distrair no meio do caminho. Muitas coisas podem acontecer na sua vida nesse ano de 2026. E muitas coisas podem querer tirar você do foco, do projeto, daquilo que você traçou para este ano. Então é importante que além de você começar, você continue e você termine aquilo que você começou. Porque muitos começam animados, né? Quem aqui já decidiu, eu vou iniciar a academia no início do ano. Aí começa, vai 3 semanas e não vai mais. Vai 1 mês e não vai mais. Porque começar animado, muitos começam. Mas ter a persistência de continuar, poucos continuam, né? E em Neemias 6, nós encontramos aqui um homem, nessa passagem que eu li, que ele decidiu executar uma missão. Ele decidiu fazer algo aos olhos humanos. Ele enfrentou oposição, ele enfrentou crítica, ele enfrentou ameaça, ele teve convites disfarçados de distração. Na verdade, ele teve distração disfarçado de convite. E ainda assim ele declarou com convicção: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. E essa palavra não é apenas para um ano novo, é para um novo nível de maturidade espiritual. Porque quem quer viver algo novo no Senhor, algo novo na sua vida espiritual, além da sua vida material, não pode se abalar por qualquer coisa. Não pode se distrair no meio do caminho. Não pode escutar vozes, não pode escutar oposição. Tem que estar fixado seus olhos naquele que te prometeu. Então, se você quer viver algo novo em Deus, você não pode se abalar. Você pode até sentar e chorar, mas você tem que levantar e reconstruir. Amém? E para quem entende que Deus não unge distrações, Ele unge propósitos concluídos,
Eu creio que você veio aqui nessa noite para você concluir um propósito. Você está iniciando esse ano cheio de metas e expectativas. E eu creio que quando chegar lá no finalzinho de dezembro, você vai pegar o seu papel, como a irmã Heloísa fez aqui, e falar: olha, todas as minhas metas foram concluídas. Porque eu orei, eu apresentei ao Senhor, eu tive um objetivo, eu tive um foco e eu fui até o fim. Amém? Eu vou fazer um pano de fundo sobre essa passagem que nós acabamos de ler. Creio que todos conhecem a passagem de Neemias, mas aconteceu que no ano 586 a.C., um grande líder da época chamado Nabucodonosor, ele leva o povo de Israel cativo para a Babilônia. E lá ele destrói os muros da cidade de Jerusalém. Lá na frente vem Ciro, um rei, e vem fazer cair, a Babilônia. O povo é liberto. Eles ficaram por muito tempo cativos, mas eles são libertos. E passam-se 150 anos, não são 150 dias. É muito tempo que se passa, até que um homem comum, ele pergunta para alguém: o que aconteceu com o meu povo? Como é que eles estão? Ele tem um interesse em perguntar como é que está o povo de Israel. E ele ouve uma notícia. A notícia não é boa. A notícia é que os muros da cidade foram destruídos, mas ninguém reconstruiu. E que o povo que estava ali, eles estavam vivendo em miséria e humilhação. Ou seja, aquele povo, eles tiveram a cidade toda destruída e eles se conformaram com aquela situação. 150 anos, como eu falei, é muito tempo. Então muita gente morreu. Mas os filhos que estavam ali cresceram ouvindo a história. Fomos cativos, nossos familiares foram cativos, voltamos para cá e estamos todos na miséria. E ninguém fez nada. Só que Neemias continua a vida dele, ele vai fazer o trabalho dele ali, porque eu não mencionei, mas ele era um copeiro, você conhece a história. E o copeiro é alguém que está diante do rei. E ele vai trabalhar ali, estar diante do rei, e ele chega triste, abatido, porque essa notícia mexeu com ele. Quantos de nós, às vezes, está muito bem e recebe uma notícia que nos abate? E eu creio que assim foi com Neemias. Essa notícia desestruturou ele, abalou o coração dele, e ele chega na frente do rei triste. Só que Neemias, eu acredito que ele tinha muita intimidade com o rei, porque o rei olha para ele e percebe que ele está triste e pergunta: o que é que eu posso fazer por você? Qual que é o motivo da sua tristeza? E Neemias conta ali para o rei que o povo dele foi cativo, que os muros estavam destruídos e que ele queria reconstruir o muro. Porque o rei pergunta: o que eu posso fazer por você? E só que Neemias, ele era um homem de Deus, e homem de Deus é homem ousado. Ele não só disse para o rei que ele queria reconstruir o muro, como ele ainda pediu para o rei fazer carta para ele, para dar autorização para ele ir, para ele ganhar material. Então assim, ele já chegou pedindo: eu quero reconstruir o muro, mas me ajuda, faz as cartas para eu conseguir essa liberação. E o pedido dele é atendido, e ele começa a reconstrução. Fazia 150 anos, como eu disse, que o povo foi liberto. Muitos não estavam mais ali. Só que quando ele começa a reconstrução, tem Sambalate, Tobias e Gessem que ficam sabendo que ele está construindo. E essas pessoas, eles não queriam construir o que o Neemias estava fazendo, mas eles queriam parar o que Neemias estava fazendo. Então muitas vezes na nossa vida acontece de pessoas não quererem fazer o que você está fazendo, mas querer parar o que você está fazendo, simplesmente por parar. Eu não sei qual era a razão, qual era o intuito deles, mas eles não desejavam que a obra fosse concluída. E Neemias 6 mostra que o maior perigo para quem está construindo não é o ataque direto, mas é a distração disfarçada de convite. Então eles dizem: vem, vamos nos encontrar no Vale de Ono. Essa não era só um convite, era uma estratégia para que Neemias deixasse ali a obra e fosse encontrar com eles, e a obra não fosse concluída. E Neemias fala assim: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Então quem começou algo com Deus precisa entender que nem todo convite vem de Deus. Nem todo convite vem de Deus, nem toda
sugestão vem de Deus, nem toda conversa merece uma resposta, nem toda oportunidade é uma oportunidade. Então, quem começa algo com Deus tem que estar atento aos sinais. Neemias, a obra é grande e eu não posso descer. Nesse ano, você vai pedir para o Senhor te dar discernimento. A palavra que o Senhor coloca no meu coração é que você ore e peça para o Senhor para que esse ano de 2026 seja um ano de acordo com todas as suas expectativas que você colocou no papel. Peça ao Senhor discernimento. Senhor, o que é seu, o que não é, qual convite eu devo aceitar, para onde eu devo ir, o que eu devo fazer. Não vá para qualquer lugar, querido. Não se distraia com qualquer coisa. Neemias não desce porque o que ele estava fazendo era valioso demais, tinha preço para ele. E muitas vezes você está numa obra grande, valiosa, só que você se distrai com coisas da terra, com coisas pequenas, com coisas que querem te parar. Neemias sabia que o que ele estava fazendo era valioso, por isso que ele resolve não parar. Era inegociável, para ele não tinha negócio. Tanto que a palavra do Senhor fala que eles chamaram muitas vezes, né? Eles poderiam chamar quantas vezes quisessem. O que é inegociável para você aqui, nessa noite? O que é inegociável para você na sua família? O que é inegociável para você no seu ministério? O que é inegociável para você na sua casa? Eu não sei o que é inegociável para você. Mas eu sei, a salvação ela é inegociável. A sua família, ela é inegociável. A sua saúde, meu irmão, ela é inegociável. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Muitas vezes a gente se distrai com tudo nessa terra e a gente esquece de cuidar da casa. Eu não estou pregando só para você, eu prego para mim também. A nossa casa, a casa do Espírito Santo é o nosso corpo é templo do Senhor. E isso é inegociável, nossa saúde. E por aí vai, tem tantas coisas que são inegociáveis. Para tantas conversas que te paralisam, que te faz mal, que te atrasa no propósito. Quais conversas são essas? Para o que você emprestou o seu ouvido? Às vezes você está ouvindo coisas que te desanimam, que te puxa para trás, coisas que te paralisam, né? Ou você está vendo coisas. Às vezes é uma simples passada numa página de internet, no Instagram, no WhatsApp, em qualquer coisa, que te tira do foco. Não é porque você tem TDAH, não, é porque isso te para. Muitas coisas faz com que a gente veja e desanime. Lá em Mateus 6, 22 e 23 fala: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então essa palavra ela é poderosa, porque o que nós estamos vendo e qual a forma que nós estamos enxergando. Porque não é só olhar. Às vezes você olha o copo está meio cheio na perspectiva de alguns, meio vazio na perspectiva de outros. Então como que você olha a vida? Como que você enxerga a vida? Então para que seu ano de 2026 tenha sucesso, eu não estou te dizendo que você não vai ter dias ruins. Dias ruins chega. Mas a maneira como nós nos posicionamos em frente aos dias ruins vai determinar o ano que nós iremos ter. Nesse início de ano, o Senhor está nos ensinando que para terminar o que ninguém nunca terminou, será necessário dizer não. Parece simples para alguns, para outros é tão difícil dizer não, mas são nãos de Deus. Eu não quero, eu não posso, não. Tem convites que, tem distrações que são disfarçadas de convite. Talvez um convite inocente vai fazer você pecar, falar o que não deve, fazer algo que desagrade a Deus. As brechas não acontecem da noite para o dia. A gente vai abrindo uma brecha aqui hoje, abrindo uma brecha amanhã, vai acontecendo uma coisa aqui hoje, vai acontecendo uma coisa amanhã. Muitas coisas acontecem na nossa vida com o único objetivo de nos paralisar.
Então nós precisamos estar muito atentos. É através das nossas escolhas que vai determinar o ano que nós iremos ter. Adão, ele escolheu pecar no paraíso e Jesus resistiu no deserto. Então são dois cenários completamente diferentes, mas são duas escolhas também completamente diferentes. A gente pode errar na jornada, errar é normal. Podemos forçar algumas portas que não era para a gente entrar, mas nós temos que ter a sabedoria de pedir o Espírito Santo para a gente voltar ao lugar de origem. Senhor, me coloca de volta ali, onde era para eu estar, e eu não estou tendo entendimento de estar. Não é sobre você, meu querido, é sobre o seu posicionamento. Quem é você diante dos obstáculos? As distrações, elas matam mais que muito gigante. Sansão não foi morto por um gigante, ele foi morto por uma distração chamada Dalila. Davi, ele não perdeu a batalha fora, ele perdeu uma batalha dentro, porque a Bíblia fala que quando era o tempo de guerra, era para Davi estar guerreando, ele escolheu estar em casa e se distraiu com Batseba. Então os posicionamentos nos levam para caminhos de morte e também para caminhos de vida. Muitas vezes a gente não acessa o que o Senhor tem para nós porque não chegou o tempo ainda. O Senhor sabe qual é o tempo que nós devemos acessar. Mas muitas vezes a gente não acessa porque a gente não se posicionou. Jesus não disse que seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco. Tem muitas promessas na Bíblia que o Senhor afirma que Ele estaria conosco. Então, se você passar alguma coisa que esteja difícil, ou se o seu ano que terminou foi um ano difícil, creia que no ano de 2026 o Senhor estará com você. Ele diz assim lá em Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Tem vários e vários outros versículos. Em Hebreus 13:5 fala: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo. São promessas do Senhor. Às vezes você quer vir na igreja e quer ouvir o Senhor te falar alguma coisa. Se você abrir a Bíblia, tem muitas promessas do Senhor para você. E lá na passagem de Neemias fala que Sambalate, Gesse e Tobias insistiu por 4 vezes, chamou mais 4 vezes e foi mudando as estratégias para que Neemias se distraísse. Só que isso nos revela que quando o inferno percebe que você não vai parar, ele muda as estratégias. Então, de várias formas veio o convite para ele, mas ele não parou. Neemias permaneceu firme. Ele não mudou o discurso. Ele não desceu do muro. Ele não entrou em debates. Ele sabia que quem tentava tirar ele do foco não queria conversar. Só queria que ele parasse. Só queria que ele não concluísse a obra. Só queria atrasar o cumprimento da promessa do Senhor na vida dele. Então hoje Deus está dizendo: não é o momento de explicar. Não é o momento de permanecer. Não é o momento de descer. É o momento de você concluir aquilo que o Senhor colocou para você fazer. Não é o momento de ouvir vozes. É o momento de ouvir a minha voz. Há quanto tempo você não ouve a voz do Senhor? Há quanto tempo você não consulta o Senhor? Ou muitas vezes você ouve o Senhor e você não dá atenção àquilo que o Senhor está te falando. O Senhor está falando: vai. E você está: hoje não, Senhor, amanhã eu vou. O Senhor está dizendo: eu tenho algo com você. E você: mas Senhor, eu não estou pronto, eu não estou preparado. Quantas e quantas vezes mais o Senhor vai precisar falar com você para você ouvir a voz dele? Se o inimigo tem insistido, é porque essa obra não vai ficar pela metade. Ele jamais insistiria se ele soubesse que Neemias iria parar. Ele insistiu porque ele sabia que ele iria concluir. Quando a voz de fora tenta definir o ano, Deus chama a gente para orar. Em Neemias 6, 5 e 9 nos mostra que quando o convite não funcionou, o inimigo tentou definir a narrativa com boatos e acusações. Eles inventaram em uma carta que Neemias queria ser rei, que ele queria se rebelar. Só que Neemias não reagiu discutindo. Ele orou e ele fala assim: agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos.
Isso é chave para os primeiros dias do ano. Isso é uma chave para o seu ano todo. Ora, Senhor, fortalece as minhas mãos. Ah, Senhor, a chicotada está sendo forte. Fortalece, Senhor, o meu lombo. Fortalece o que preciso for, Senhor, mas me fortalece. Que isso, meu irmão, você leve para o seu ano todo, não apenas desses dias que iniciaram o ano. Uma visão espiritual. Glória a Deus pela vida do nosso pastor, que teve essa iniciativa de nós estarmos aqui entregando os primeiros dias do nosso ano ao Senhor. Esses primeiros dias significam primícias. Essas primícias é começar o ano consagrando os dias ao Senhor, alinhando foco, alinhando prioridades e obediência. Que o ano de 2026 ele não será definido por ruídos. Você não vai ficar ouvindo os ruídos, mas você vai seguir o teu propósito. Mas esse ano vai ser um ano definido por revelação e propósito. Amém? E nessa noite eu gostaria que você declarasse comigo uma declaração profética. Essa casa é uma casa profética, esse ambiente é um ambiente profético. Meu irmão, se o que você fala dentro da sua casa, se o que você fala na rua tem poder para dar direção para a tua vida, porque a nossa boca nos dá direção, imagine o que você fala aqui dentro. Então, nesse ambiente profético, eu gostaria que você levantasse a sua mão e você repetisse comigo assim: eu consagro os primeiros dias de 2026 a Ti, Senhor. Meu ano não será guiado por distração, mas será guiado por direção. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu não vou descer. Não vou negociar o meu foco. Não vou abandonar o meu chamado. A minha mente estará alinhada. As minhas mãos estarão fortalecidas. E o meu coração estará firme em Deus. O que eu comecei em obediência, eu terminarei em honra. 2026 será um ano de obras concluídas. Declaro que Deus governa meu tempo, os meus passos e as minhas decisões. Assim como Neemias terminou a obra, eu também terminarei aquilo que Deus me confiou. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, assim como Neemias terminou o muro em 52 dias. Aquilo que ninguém fez em 150 anos, Neemias fez em 52 dias. Deus está nos dizendo nessa noite que se você começar esse ano em obediência, será concluído, amém? Comece certo, como você já está começando. Comece no muro, comece em oração, comece jejuando. O ano de 2026 será um ano de foco, de direção e de obras concluídas em nome de Jesus.